Amém? Glorificado seja Deus por essa oportunidade. Quero saudar você que está aqui com a paz do Senhor, você que vai assistir também com a paz do Senhor. E quero orar nesse momento, agradecendo ao Senhor, porque é uma oportunidade maravilhosa de nosso domingo da semana, como dizia o pastor Moisés Cunha, é o nosso domingo da semana, né? Onde nós viemos adorar o Senhor e apresentar os nossos pedidos de oração, nossas orações ao Senhor também. Então, feche teus olhos e interceda nessa noite e agradece ao Senhor. Pai, nós somos gratos porque nós não somos merecedores de nada e o Senhor tem nos amado, tem cuidado de nós, tem feito maravilhas, ó Deus, na nossa vida. Deus, quantos livramentos nós tivemos no dia de hoje, ó Deus, e nós nem vimos, porque o Senhor não deixou chegar até nós. Obrigado porque saímos, obrigado porque chegamos à tua casa e apresentamos primeiramente, ó Deus, a nossa vida em adoração ao Senhor nessa noite. Em gratidão, ó Deus, queremos cultuá-lo. Em gratidão queremos cantar para o Senhor. Em gratidão nessa noite, Pai, nós queremos ouvir a tua palavra. Que o Senhor use a palavra desta noite, que o Senhor use os louvores para nos abençoar nessa noite e que saiamos daqui de uma forma diferente, Senhor. Quero agradecer pelos irmãos, Pai, que venceram o cansaço, pelos irmãos que venceram o conforto do lar para vir para a tua casa, Senhor, porque sabemos que aqui é o melhor lugar para estar. Quero nesse momento também, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e apresentar, Senhor, todo culto que iremos ministrar ao Senhor. Que o Senhor receba no trono da tua graça e que suba como cheiro suave às suas narinas, para a honra e a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Abra a tua Bíblia, Salmo capítulo 2. Salmos capítulo 2. Acharam? Amém. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Como uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém? Vamos adorar o Senhor, Ministério de Louvor, da oportunidade. Adoremos ao Senhor nessa noite, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Boa noite, queridos. Vamos nos colocar de pé para estar adorando ao nosso Deus nessa noite. E esse louvor, ele fala sobre aquele nome no qual nós nos reunimos aqui nessa noite. Por causa dele, nós estamos aqui nessa noite,
que é o nome de Jesus, aquele único digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Independente de como foi seu dia, independente de como tem sido sua semana, independente de como você chegou até esse lugar, que nessa noite você tenha essa convicção e que você não perca essa convicção que o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. É o nome que você pode clamar em todas as situações, porque Ele tem poder para resolver todo e qualquer problema que nós temos. Então, não se esqueça de clamar o nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus, só quero falar o seu nome sobre cada mente e coração, porque eu sei que a paz em tua presença, eu falo Jesus. Aleluia. Jesus, só quero falar o seu nome, até ver todo vício se quebrar, declarando que há esperança e liberdade. Eu falo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Jesus, só quero falar o seu nome sobre toda ansiedade e depressão, para cada alma que esteja cativa, eu falo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas,
sobre toda ansiedade e depressão, para cada alma que esteja cativa, eu falo Jesus. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Aleluia. E o véu que separava, né? Já não separa mais, amém? Glória a Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
o completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, 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 estamos nós aqui. Deus, nesse momento nós vamos estar adorando ao Senhor com a nossa irmã Sara, e você também vai ter oportunidade nessa noite de ofertar, entregar o seu dízimo também nessa noite para a honra e a glória do Senhor. Um, dois. A paz, irmãos. Amém. Eu vou estar lendo um louvor. Eu vou estar cantando um louvor que é um louvor muito difícil de se entender, porque de muitas igrejas entender, porque ele é um confronto, né? Ele é um confronto, inclusive, a essas igrejas que não conseguem entender o verdadeiro evangelho. Graças a Deus, eu acredito que nós, como igreja, nós não nos encaixamos a conta essa crítica, porque nós estamos no verdadeiro evangelho. E o nome desse louvor é Tese 95, porque é baseado nas 95 teses de Lutero. E eu queria trazer para os irmãos 4 teses que esse louvor também se baseia. E eu vou estar lendo aqui. A tese 92. Fora, pois, com todos estes profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz, e não a paz. Abençoados sejam, porém, todos os profetas que dizem a grei de Cristo, cruz, cruz, e não a cruz. Admoestem-se os cristãos a que se empenhem em seguir a sua cabeça, Cristo, através do padecimento, morte e inferno. E assim esperem mais entrar no reino dos céus, através de muitas tribulações, do que facilitados diante de consolações infundadas. Eu li da tese 92 à tese 95. E Lutero se baseou no versículo de em Jeremias, versículo 6, capítulo 6, versículo 15. Do 13 ao 14, perdão. Diz, desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes igualmente. Todos praticam engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. E essa música é uma crítica a que Lutero enfrentava também naquela época, que é contra as indulgências, que são as pessoas pregando que você precisa do perdão
Perdão. E você precisa do perdão de Deus para você não ir para o inferno. Mas o meio de você conseguir o perdão de Deus é através de pagamentos físicos. Hoje você não tem que pagar, muitas das vezes, para você conseguir a sua salvação. Mas as pessoas estão remodulando a forma de fazer isso. Estão falando, você tem que ofertar tudo que você tiver, que nem a viuvinha fez, para que você consiga a salvação no reino de Deus, para que você consiga a bênção de Deus. Eles falam, vocês precisam fazer boas obras, vocês precisam fazer caridade para você ser aceito no reino de Deus. Você precisa vir doente, exausto, cansado, mitigado para a igreja, mesmo cansado, mesmo exausto, você precisa vir para que você consiga conseguir a salvação e a aprovação de Deus. Porque Jesus, ele foi até a morte por você, ele cansou por você, então você também tem que cansar por Jesus, você tem que vir mesmo doente, mesmo cansado. E muitas das vezes também somos ensinados a que quando vem algum pregador aqui no púlpito, quer profetizar sobre sua vida financeira, quer profetizar para você ter mais dinheiro, quer profetizar para você ter um carro zero, você tem que levantar suas mãos e receber isso, porque você precisa disso, mas não. Essas pessoas estão desfocadas do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não pede a você indulgências, ele pede a você sacrifício para Cristo, ele pede a você amor a Cristo. Então, eu vou estar lendo e espero que os irmãos sejam abençoados. Lendo não, cantando, se vê que é lendo. Estão tentando nos fazer pensar que por nossas boas obras chegaremos ao céu. Estão enlouquecendo ao ponto de falar que Deus precisa de rasas indulgências. Estão tentando nos convencer que por nossa força abraçal abriremos os portões. Estão perdidos e cegos ao dizer que tudo que Deus tem pra você é condição. Quando sobe pregar o que não interessa e diz que ganha mais aquele que oferta mais. E a verdade onde está? E a música em tudo e pouco tempo sobra para se pregar o que de fato importa. Estão adoecendo em comoção. Seja considerado tolo todo aquele que disser paz, paz, sem que haja paz. Seja considerado justo todo aquele que disser cruz, cruz, sem que haja cruz. Mas a luz de velas um homem lê que o justo viverá pela fé. É o justo viverá. É o justo viverá pela fé. É o justo viverá. Quando sobe prega o que não interessa e diz que ganha mais aquele que oferta mais. E a verdade onde está? E a música em tudo em pouco tempo sobra para se pregar o que de fato importa. Estão adoecendo em comoção. Seja considerado tolo todo aquele que disser paz, paz, sem que haja paz. Seja considerado
oportunidade. Que benção. Tá bom. Ainda bem que a gente prega a palavra, né? Mas é isso. Parabéns pelo louvor escolhido. Seja considerado tolo aquele que diz que haja paz e não há paz, que fica, né? Aquela questão muito clara, te pega pelo medo, pela ganância e pela culpa. Medo, se você não der, as coisas não vão acontecer na tua vida, te causa um medo, né? Pela ganância é dar, que Deus vai te dar em dobro, 4 vezes mais, 10 vezes mais. E pela culpa é, não aconteceu na tua vida porque você não deu. Olha, e a gente está aqui para pregar o evangelho verdadeiro, que é isso que importa, que salva vidas, não é isso? Mas nós também estamos aqui para orar. Vou chamar a diaconisa Dilceia. Chegou até mim um pedido de oração sobre perseguição religiosa no nosso Brasil. Você pensa que acabou? Não. E ore pelo Canadá. Canadá, eu acompanho um teólogo muito bom, e ele disse que agora no Canadá você podia, né, falar contra o homossexualismo dentro do contexto igreja. Você ainda podia falar. Agora tem uma lei que nem assim você pode mais falar. Né? Ele faz a live de lá. E ele falou: o que a gente vai fazer? Continuar. Falar que Jesus é bom e que a palavra está aí. Se tiver que ser preso, vai ser preso. Mas ele estava falando justamente disso. E no Brasil não está diferente. As pessoas estão pregando evangelho na rua, estão sendo agredidas, né? E a gente sabe como é que está. Então, eu vou pedir a diaconisa Dilceia para entregar o nosso país, entregar as nossas autoridades, porque até então a gente tem a liberdade, né? E que a gente não perca a liberdade, que a gente não viva isso, né? Que toda arma forjada contra a palavra seja anulada. E também que a gente veja esse país crescendo espiritualmente. Presta atenção. Nós falamos que somos quantas pessoas de evangélicos cristãos protestantes no Brasil? Vocês sabem? 28%. Quanto dá isso? 40 milhões de evangélicos. Oi? 40 milhões de evangélicos. Será que não era para esse país estar melhor, não? Porque 40 milhões de evangélicos não poderiam fazer mais diferença? A grande pergunta, né? Isso, me fizeram essa pergunta, eu falei, verdade. Então nós vamos orar. Eu vou te chamar, se você tiver a oportunidade, se você puder, coloque o teu joelho no chão. O diaconisa vai estar entrega a nossa igreja, e que você também esteja intercedendo também. Oremos. Deus amado, Deus querido, rendemos graça ao Senhor nesta hora. Louvamos o teu nome porque tu és santo, tu és maravilhoso. Queremos neste momento, Senhor, entrar na tua presença. Que o Senhor possa estar neste momento recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que tudo que nós temos feito até agora, até este momento, que seja, Senhor, grato ao Senhor, que seja diante da tua presença como perfume suave nas tuas narinas, Senhor. Receba toda a adoração deste local aqui neste momento, Pai. Deus amado, nós agradecemos pelo dízimo e pelas ofertas. Nós agradecemos por louvores que já louvamos e entoamos o teu nome. Senhor, pela graça nós somos salvos, Pai.
pela tua maravilhosa graça, Pai, que nos libertou, pelo sangue derramado na cruz, pelo véu que rasgou, Pai. Muito obrigado, porque outrora, Senhor, como foi louvado aqui nesse momento, nós deveria pagar indulgência, Senhor, acender vela, pagar promessa. Hoje nada disso mais funciona, Senhor. Nada de tudo isso foi banido, Senhor, na cruz do Calvário, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. Sacrifício que o Senhor fez na cruz pelos nossos pecados, pagou todos os nossos pecados, Pai, e nos lava de todos os nossos pecados, Pai. Por isso nós somos gratos por isso, Pai. Queremos nesta hora, neste momento, entregar esse país ao qual nós moramos, Senhor, ao qual Tu deu para nós morarmos, casarmos, nascermos, criar nossos filhos, criar nossos netos, Senhor, é nesse país que Tu colocou a nossa vida neste local, Senhor, nós pedimos, Senhor, faça algo sobrenatural, Pai, porque a Tua igreja tem clamado, a Tua igreja tem investido, a Tua igreja tem abrido as portas, Senhor, para louvar, para Te agradecer, para fazer evangelismo, para fazer mudança nesse Brasil, Pai. Senhor, nós saímos de dentro para fora, não só nós aqui da Guarani, mas quantas igrejas estão fazendo o Teu ID, quantas igrejas estão movimentando, se movendo, Senhor, em favor da Tua causa, em favor do Teu evangelho, Senhor. Então, porque nós estamos perdendo, Senhor, campo, Senhor, porque nós não estamos avançando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, não podemos nos acomodar, porque o diabo está vindo com fúria, Senhor, contra o nosso país, contra a nossa família, contra a nossa igreja, Senhor. Eu sei que os dias estão difíceis, Pai. Os dias vão ficar mais difíceis, Pai. Mas dá um refrigério, Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, nos ajuda, Pai, a avançar, a vencer, Pai. Porque pelas nossas forças nós não conseguimos fazer nada, Senhor. Nós não temos braço forte. O Senhor que é o nosso braço forte, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, nos ajude. Oh, Deus, nós amamos esse país, nós amamos a nossa nação, porque o Senhor nos deu esta nação, Pai, e nós não queremos perder. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai ali naquele planalto, Senhor, naquele negócio lá onde o presidente está, no Congresso, no ministro, ali no STF, Senhor. Deus, trabalha no coração daqueles homens, Pai, que tem autoridade sobre esse país, Pai. Nós entregamos ele nas Tuas mãos. Opera, Senhor, maravilha naquela vida. Transforma aquelas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Quantos estão se levantando contra a Tua igreja? Quantos estão levantando contra a Tua palavra, Senhor? Nós não podemos nos calar mais, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda a Tua igreja, Pai. Deus abençoa aquela igreja também, como o pastor pediu, Pai, lá no Canadá. Aquelas igrejas que estão, Senhor, fazendo a Tua obra, Senhor. Deus, ele não é diferente do nosso país e outros países, Pai. Não é diferente, porque o homem, a ganância, o pecado tem se levantado em todos os países, Senhor. Nós temos notícia, não é somente do nosso país, mas nós estamos aqui, Pai, e queremos Te pedir, Senhor, renova esse país, renova a mente dos homens, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, essa igreja está começando a ser perseguida. Vai ter dia que não vamos nem mais abrir Tua igreja, Pai. Vai ter dia que nós não podemos fazer uma live, Senhor. Vai ter dia que nós não podemos falar do Teu amor, Senhor. Então, em nome de Jesus, nos fortalece para que nós possamos avançar enquanto é tempo, porque vai chegar esse dia, Senhor, e nós não podemos, enquanto tivermos força, enquanto tivermos vigor, enquanto podemos andar, enquanto podemos levantar, temos que fazer esta obra, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai. Deus, também Te peço pela nossa igreja aqui local, a PIB no Guarani,
nisso, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Queremos avançar, queremos fazer obras, Senhor. Queremos tantas coisas, mas o efetuar, os nossos planos, Senhor, são teu. E o teu efetuar é teu, Senhor. Então, que nós possamos caminhar contigo, fazer o que o Senhor deseja. O nosso coração está cheio, está com vontade, Pai. Mas o Senhor que vai fazer esta obra, não é nós, Senhor, é tua vontade, Pai. É o teu querer, não é o nosso querer. Então, meu Deus amado, nos ajude a fazer a tua vontade, fazer somente aquilo que tu tem determinado para esta igreja, Pai. Deus abençoe todos os ministérios, Senhor, o ministério de evangelismo, os ministérios das crianças que estão com desejo de evangelizar crianças. Ajude os professores, ajude a liderança do ministério infantil, Pai, ajude a liderança dos jovens, ajude a liderança dos casados, Senhor, das famílias, Senhor, ajude a liderança da tua igreja, Pai, para que nós não venhamos somente pensar nesse local, mas pensar lá fora, Pai, em nome de Jesus. Clareça a nossa mente, abre a nossa mente, para que nós possamos ter estratégia para poder vencer, para que podemos alcançar outras vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós queremos muito, mas somente se o Senhor estiver conosco, nós não fazemos nada sem o Senhor, Pai. Então nos ajude, nos dai, vai na nossa frente, Pai, guerreie as nossas causas, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Vai, Senhor, na frente, Pai, trabalha em nosso favor a tua igreja, enquanto nós estamos aqui te buscando, Senhor. Trabalha por nós, trabalha conosco, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Também quero nesta hora apresentar, meu Deus, a igreja lá de Brasília, a Assembleia de Deus, que está com um projeto tão grande, Pai, para fazer um alto de peças da Páscoa, Senhor. Deus, trabalha naqueles corações que, se uma alma ali fosse aceitar o Senhor como Salvador, vai valer a pena, Senhor. Tudo vai valer a pena, Senhor, porque uma alma vale muito mais para o Senhor que qualquer coisa, Senhor. Tudo que nós fazemos é inútil se uma alma não vai aceitar o Senhor como Senhor e Salvador, Pai. Oh Deus, toma ali à frente do ministério, Pai, e abençoa a tua igreja local aqui. Nós queremos também fazer uma cantata linda, um musical para o Senhor. Ajude a toda a tua igreja, Pai, que nós possamos convidar os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos parentes, Pai, porque senão nós não vamos fazer somente para nós, Pai. Oh Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Eu te agradeço pela tua presença, pelo dia de hoje que descorreu todo bem, porque se nós estamos aqui, Senhor, é porque nós estamos vencendo esse dia, Pai. O Senhor nos permitiu. Muito obrigada por tudo, Senhor. Eu oro em nome de Jesus e confiando na vitória. Amém. Amém. Abra a tua Bíblia, mas antes de mais nada, eu quero fazer uma pergunta para você. Você está firme igual a muralha de Jericó? Alguém falou aí amém? Alguém falou amém? Todo mundo já conhece essa piada ruim, mas eu peguei algumas pessoas, né, no Multiplique. Falei, irmã, como é que estamos? Estamos bem. Está firme igual a muralha de Jericó? Firme, pastor, firme. Não foi da nossa igreja, não. Falei, mas a muralha de Jericó caiu, irmã. Não, mas a gente caiu e levanta. Falei, mas ela caiu e não levantou. Não é isso? Pode tirar do jeito que eu pedi. Tirou? Então tá bom, irmãos. Abra a tua Bíblia. Josué capítulo 6. E meu foco nessa noite, para falar desse texto, é falar da posição do povo. E como eu estava querendo pregar em Josué 6, e voltei a Josué capítulo 3, na passagem do Jordão, eu também já estava
desejoso de pregar nesse texto de Josué capítulo 6, que é a destruição de Jericó. Meu desejo nessa noite é que você olhe para esse texto não como enfatizando o grande milagre, mas enfatizando o que o povo fez, né? Porque a gente às vezes esquece que nós temos também nossas responsabilidades. Então, queria olhar para esse texto nessa noite e falar justamente daquilo que o Senhor colocou no meu coração sobre a vida do povo. Queria te convidar a ficar em pé. Josué capítulo 6, verso de 1 a 20. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Deixa eu ler aqui que eu acho que é melhor. Versículo 6. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse: leve a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: não gritem, nem façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer até o dia em que eu disser: gritem, então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Então Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial, e assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês a tomem para si. Nesse caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro
são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Assim o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, as muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. O versículo 20 você pode ler em nome de Jesus. Pai Santo, aqui estamos diante da Tua palavra lida, estudada, preparada, mas queremos ouvir a Tua voz, a voz do Teu Espírito Santo, não a voz do pastor Fuli. Então usa a ministração dessa palavra para abençoar o Teu povo, que eu seja o canal desimpedido, Senhor, da Tua palavra nessa noite, para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pode sentar, querido. Olhando para esse texto, a primeira coisa que nós precisamos destacar é que Israel está diante de mais um desafio. Primeiro foi o desafio do Jordão, isso eu estou falando depois que Josué assumiu o reinado, depois que Josué assumiu a direção do povo. Agora o povo está diante de mais um desafio. Teve o Jordão e agora tem Jericó. Jericó era uma cidade em que moravam os cananeus, em que estava na rota da cidade prometida. Então Israel teria que tomar posse de Jericó para assumir a cidade prometida. Jericó fazia parte disso. É interessante que se você for, por exemplo, hoje na Cisjordânia, essa cidade ela existe como um grande museu a céu aberto, museu arqueológico, aonde se escavou e foi comprovado que essa cidade existiu. Há alguns que acham que isso daqui é mais um conto de história, como tentam alguns teólogos liberais, alguns teólogos que já ficaram meio malucos das ideias, como tenta desacreditar a palavra. Quando a gente fala, por exemplo, do milagre do profeta Jonas, as pessoas, alguns teólogos acham que aquilo é um conto. Quando fala da abertura do Mar Vermelho, outro conto, da abertura do Jordão, outro conto, e assim vai. Mas isso aqui, tanto essa quanto as outras histórias bíblicas, são comprovadas e cremos que são reais. E ela hoje está na Cisjordânia, um grande museu arqueológico a céu aberto. Se você um dia quiser pagar a minha viagem para ir lá, eu vou tirar foto. Vou mostrar para você, um dia eu ainda vou lá, vou mostrar para você o que eu estou te falando. Não é isso? Amém? Então recebe aí. Eu recebo a viagem. Boa viagem, obrigado. Cisjordânia é lá depois da Amapá, aqui em Caxias. Né? Mas presta atenção só numa coisa. Estava diante de uma muralha, diante de uma cidade chamada Jericó. O que é necessário para avançar? O que o povo precisava para avançar? Se você ler Hebreus capítulo 11, verso 30, você vai ver que pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Então, a primeira coisa que você precisa pensar comigo é que o povo precisa ter fé. Certo?
Certo ou não? A igreja, o povo foi chamado para viver por quê? Por fé. E a gente fala, né? Nós não fomos chamados para viver por vista, nós fomos chamados para viver por fé. Fé é verdadeiramente. Não é o que está em Hebreus 11, mas eu quero falar nas minhas palavras. É acreditar naquilo que Deus fala e acreditar naquilo que para mim, é impossível de eu fazer. Lembra que eu falei na semana passada? Tem as coisas naturais que eu faço, que Deus me deu condição, e nisso eu posso fazer, não vou deixar de fazer. Mas tem coisas que passam além das minhas forças, além da minha capacidade, além da minha união. Eu falei para você na semana passada e digo, 4 milhões de pessoas que estavam no povo de Israel. No mínimo, você tinha um bom exército que estaria em condições de luta por Jericó. De lutar para destruir Jericó. Mas estava diante dele uma muralha. Qual era o tamanho dessa muralha? Essa muralha rodeava toda a cidade, em que dava àquela cidade uma segurança. Se não me falha a memória aqui, deixa eu só lembrar para você, 25 quilômetros rodeando uma cidade de muralhas. Se não me falha a memória, me perdoe se eu errei. É porque essa parte veio aqui a mente aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Mas uma coisa é certa, uma muralha que rodeava a cidade e que fazia dela uma cidade intransponível. Mas você pensar comigo que era uma muralha de 5 metros por 2 metros de largura. 5 metros de altura por 2 metros de largura. Ponto. Se você imaginar comigo que ela era desse tamanho, você já vai pensar comigo assim, já era uma cidade muito fortificada. E a outra condição dessa cidade, por exemplo, é quando você fala assim, pastor, ela estava rodeada de uma muralha. Mas os estudiosos, os arqueólogos, afirmam categoricamente que eram 2 muralhas de 2 metros por 5 de altura, de 2 metros por 5 de altura. Uma grudada na outra, rodeando toda a cidade. Então não tinha uma muralha, tinham 2 muralhas de 2 metros por 5 de altura. Se você for pensar comigo ainda, presta atenção só uma coisa. Essa muralha, ela estava totalmente vigiada. Então não é tão simples assim. A muralha não estava vazia. Eu me lembro que uma vez de serviço, o rapaz que estava na comunidade ameaçou a tomar a arma de quem estava na guarita. Então qual foi a ordem? Sai da guarita. Deixa ele ameaçar a guarita vazia. Então a gente saiu, ficou aquela guarita toda vazia, o muro todo vazio. E a gente aqui de baixo. Mas nesse contexto de Jericó, os soldados estavam por cima da muralha. E aí, mostra que ela era uma muralha intransponível. A cidade estava fortificada. Mas presta só atenção numa coisa muito clara. Deus disse a Josué uma palavra que precisa nos chamar a atenção. Ele diz que, versículo 2, então o Senhor disse a Josué, olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Na versão Almeida Revista Atualizada, a Bíblia vai dizer que Deus diz assim,
entreguei o rei, a cidade e os seus valentes na sua mão. E aí Deus fala isso para Josué e chama Josué, dizendo a ele que a cidade estava entregue. Como? Se diante dela estava uma grande muralha. Como? Se diante dela estavam duas muralhas de 5 metros de altura por 2 metros de largura. Você tinha uma cidade fortificada, uma cidade pronta para se defender. Só que tem uma coisa muito clara. A Bíblia vai dizer, por exemplo, vai dizer que essa cidade estava fechada e que ninguém saía nem entrava. Por que ninguém saía e ninguém entrava? Você tem que manter a segurança. Então, a forma de manter a segurança dessa cidade era fechar as portas. Vai que a gente abre e nessa abertura alguém consegue invadir. Vai que a gente abre e nessa abertura alguém consegue entrar. Então ninguém saía e ninguém entrava. A cidade de Jericó estava fortificada, mas ela tinha um conhecimento. Ela sabia que Deus tinha dado a cidade ao povo de Israel. A cidade foi vigiada, a cidade, os espias foram na casa de Raabe, e Raabe diz: eu sei que Deus deu essa cidade a vocês. Olha, então agora é hora de se fechar, agora é hora de estar fechado. Você vai entender onde é que eu estou querendo chegar. E aí Deus dá uma ordem a Josué. Josué, você pega o povo e você vai a este lugar, a esta cidade, na entrada dela, e você vai marchar ao redor. Presta atenção. Você vai marchar ao redor. Qual foi a estratégia que Deus deu a Israel para entrar na cidade de Jericó? Foi uma estratégia militar? Foi uma estratégia humana? Foi uma estratégia espiritual. E você sabe como é que você vence as barreiras? Somente pela fé e pela obediência. É por isso que o meu foco não está no milagre que Deus fez. Eu vou falar do milagre que Deus fez. Mas o foco está na fé e na obediência. Presta atenção, queridos. Deus falou assim: a cidade é de vocês. Estou dando nas mãos de vocês. Agora, o que eu quero que vocês façam é rodear a cidade 6 vezes, uma vez a cada dia. Neste rodear, dessas 6 vezes, vai se tocar a trombeta, vocês não vão falar nada. Tem hora que Deus fala para a gente assim: as muralhas vão cair, mas você precisa ficar quieto. Entendeu? Deus falou assim para o povo: ó, vocês vão rodear 6 vezes, a cada dia, uma vez. É por isso que às vezes a pessoa pergunta assim: quantas vezes a cidade de Jericó foi rodeada? 7 vezes. Não, a cidade de Jericó foi rodeada 13 vezes. Porque você sabe que no 7º dia rodearam 7 vezes. Mas Deus deu uma estratégia que
o povo não questionou. O povo obedeceu. Rodear, sem falar nada, rodear sem levantar nenhuma arma, rodear nas 6 vezes, tocando a trombeta continuamente. O chofar, o chifre de carneiro, a trombeta, são os nomes que a Bíblia dá para esse momento, para esse instrumento, que era um instrumento que chamava o povo para uma celebração. Olha que coisa linda, Deus está falando ao povo para tocar o chofar, tocar a trombeta, né? Como se estivesse chamando o povo para uma celebração. Mas, na verdade, Deus estava chamando o povo para a guerra. Mas era necessário o quê? Ter fé e obedecer. Não sabemos muitas vezes como as coisas vão acontecer. Não sabemos muitas vezes quantas voltas vamos dar. O que aconteceu no deserto foi que o povo estava muito preocupado porque estava no deserto e deixou de crer, deixou de ter fé, deixou de obedecer. Por isso que a Bíblia diz que eles ficaram pelo meio do caminho. Eu não sei quantas voltas nós vamos precisar dar. Eu não sei quantas vezes nós vamos precisar não entender. Presta atenção. Tem muita coisa que eu não entendo de Deus. Tem muita coisa que eu falo assim, Deus, nós fizemos tudo certo, mas por que as coisas não avançaram? Tem tantas coisas que a gente vai ter que realmente, irmãos, dar volta. E sem entender. Mesmo sem entender. Eu continuo acreditando em Ti. Mesmo sem entender, você precisa continuar tendo fé. Você precisa obedecer, mesmo sem entender. Como é que Deus me diz que nós vamos tomar posse de uma terra, e nesse tomar posse da terra, eu vou rodear, e tão somente ficar quieto. E no sétimo dia eu vou gritar. O que eu quero pensar com você, presta atenção só numa coisa. O plano de Deus não fazia sentido nenhum. Militarmente, humanamente, na liderança, na cabeça da liderança, na cabeça do povo. Para mim, foi o que eu coloquei aqui, o plano de Deus era insano. Totalmente sem propósito. Totalmente sem propósito. Para mim, o plano de Deus, em falar para o povo ficar em silêncio e só gritar no último, para mim, Deus estava... era uma zombaria. Isso foi o que eu coloquei aqui. Minha gravação. Estou falando isso, mas hoje eu sei por que Deus fez isso. Mas se eu fosse olhar como o povo de Israel, se eu fosse olhar como Josué, falar assim, aonde que isso vai dar? O povo de Jericó, aonde que isso vai dar? Só tem uma coisa que eu penso e eu quero destacar com você. A Bíblia diz que os nossos planos não são os mesmos planos de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, que nós precisamos andar por fé e não pelo que vemos. O crente tem que ser esse cara mesmo que vê coisas que ninguém vê, que imagina coisas que ninguém imagina. Nem sempre o plano de Deus fará sentido, mas sempre produzirá resultados. Nem sempre os planos de Deus estão alinhados ao meu. Às vezes eu faço um plano, Deus faz outro. Às vezes eu ajo de uma forma, Deus age de outra. E Ele não precisa explicar para mim o porquê.
Só que a Bíblia vai dizer, por exemplo, que o povo teve fé e obedeceu. E a fé e o obedecer é fazer aquilo que Deus mandou fazer. Qual foi? É para a gente andar, dar volta nessa cidade em silêncio? É para a gente, por exemplo, pegar a arca do Senhor, lembrando que significava arca, que estava com os 10 mandamentos, naquele contexto, em que os sacerdotes ou levitas, né, carregavam, mas nesse contexto são os sacerdotes que levavam, era botar a arca na frente do povo, era botar o povo armado, né, rodeando também a cidade, mas em silêncio. Presta atenção só numa coisa. Por exemplo, esse rodear da muralha também não era um rodear perto da muralha, não. Era um rodear de longe. Olha que coisa linda. Pô, sabe por quê? Se eu estou dizendo para você que tem um povo que está em cima da muralha, vigiando, como é que você vai rodear? Pô, é perto. Você está arrumando guerra. Você não está arrumando guerra? Então, quando você assiste aquela série da Record, acho que era os 10 Mandamentos, se não me falha a memória, os 10 Mandamentos não, era uma outra. E aí eu lembro dessa imagem, pode falar. Não era Josué não, era outro. Acho que era outro. E aí eles andam longe, bem longe. E o povo não entendia o que estava acontecendo. O povo de Jericó estava vendo Israel rodeando a cidade, mas não entendia o que estava acontecendo. Uma coisa clara é, o monstro não era tão grande. A muralha não era tão grande. A muralha não é tão grande quando nós obedecemos. A muralha não é tão grande quanto nós temos fé para continuar. A muralha se torna pequena. A palavra do Senhor diz que chega no 7º dia, eles começam a gritar. Gritar. Mas que grito foi esse? É fato que esse texto mostra que eles não estão gritando um grito de guerra. Não estão. Eles estão gritando o que Deus falou para eles. As muralhas cairão e Jericó será entregue nas nossas mãos. As muralhas cairão e Jericó será entregue na nossa mão. As muralhas cairão e Jericó será entregue na nossa mão. Todo comentarista, o Champlin, que eu gosto de ler, né? Ele diz justamente que o grito não é de guerra, mas é um grito de declarando o que Deus falou. Se Deus falou que ia entregar, Deus vai entregar. Então, assim, o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram e o povo subiu à cidade de Jericó. Não foi o grito de Israel que derrubou as muralhas. Você pode pensar comigo, eu estava trabalhando lá no quartel e a gente viu um monte de vidro dando trincas, né? E a gente chegou numa conclusão. Na verdade, duas possíveis conclusões. Uma era que a temperatura do ambiente estava muito gelada e aí, de repente, trincou o vidro. O vidro temperado, aí a gente imaginou isso. Mas tem uma outra que também foi levantada. Com o volume do som
Um ambiente fechado, o vidro tremeu e possivelmente trincou. E aí você vai para a internet e você vai ver as pessoas, por exemplo, pegando uma voz muito fina num copo de cristal e começa a botar aquela voz e acaba que o vidro vai tremendo e ele vai caindo. Ele vai quebrando, melhor falando. As muralhas de Jericó, o milagre não foi a voz. Que voz nenhuma era possível você derrubar com a voz. As muralhas de Jericó não caíram também por causa da marcha. Isso me dá um entendimento muito claro de dizer para você que a marcha é o que eu tenho que continuar fazendo. Independente se elas vão cair ou não, é minha obrigação. Você entende? E quer dizer também que se Deus não agir, as muralhas não caem. Foi necessário as muralhas caírem. Foi necessário a intervenção de Deus para que as muralhas caíssem. Mas presta atenção, por causa da fé e obediência do povo. Ouviu Deus falar, ouviu o líder Josué e fez como Deus mandou fazer. Presta atenção, irmão. O que Deus requer de nós é só fé e obediência. Como Ele requer de nós em todo tempo. E as coisas que para nós são intransponíveis, é Ele quem cuida. É Ele quem toma a frente. Eu estou dizendo isso e você pode estar pensando assim para mim assim: ô pastor, tanta coisa que eu tenho aí, tantos muros. Mas não estou só falando das nossas realizações humanas, não. Eu estou falando de tudo aquilo que envolve a nossa vida cristã. Quantas muralhas nós precisamos que caia no nosso meio, quantas muralhas precisamos que caia nesse país, quantas coisas nós precisamos que mude. Nós acabamos de orar, por exemplo, por uma perseguição. Se a muralha da perseguição se levantar no Brasil, nós só precisamos continuar crendo e obedecendo o Senhor, avançando. E Ele cuidará de nós, e Ele cuidará das muralhas. O que Deus quer da igreja, o que Deus quer do seu povo é só obediência e fé. E como é que você está? E como é que nós estamos? Será que estamos obedecendo a Deus, obedecendo, né? Vou dizer aqui, obedecendo a liderança, obedecendo aquilo que Deus tem para o povo, porque o povo tinha uma terra para conquistar, tinha algo para chegar lá, e só chegou porque Deus interviu, mas também porque teve fé e obedeceu. O Martinho Lutero cita muito Romanos, quando ele diz que o justo viverá pela sua fé. Não é por obras, não é por barganha, não é por indulgência, mas é fé. Jesus disse certa vez, quando o Filho do Homem voltar, por um acaso achará fé na terra? Talvez, se eu fosse olhar hoje, Jesus voltando hoje, será que ele achará fé na igreja? Será que ele achará fé na igreja? Por quê? Porque às vezes a gente está tão cético, né, das coisas de Deus. Mas para Israel tomar posse de Jericó, teve que crer naquilo que Deus mandou fazer. Para Israel tomar posse de Jericó, teve que obedecer. Ter fé e obedecer o direcionamento do Senhor. E Deus cuidou daquilo que estava diante de Israel. A vitória é resultado da intervenção divina. Não foi estratégia militar,
não foi o grito, não foi a força humana, muito menos a tecnologia. Tecnologia que hoje um dronezinho derrubaria essa muralha. Um drone derrubaria a cidade inteira. Mas foi, na verdade, intervenção de Deus. O salmista, no capítulo 20, verso 7, ele diz assim: uns confiam em carros, outro em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do nosso Senhor, do nosso Deus. Uns confiam em carro, outros em cavalos. Em outra versão, nós confiamos no Senhor dos Exércitos. A queda de Jericó nos ensina: seus caminhos nem sempre fazem sentido para nós. Os caminhos de Deus nem sempre fazem sentido para nós. Mas obediência, perseverança precisa estar conosco. A vitória final vem sempre exclusivamente de Deus. Confie em Deus, mesmo quando a situação não parecer favorável. Obedeça, mesmo quando não entender o processo. Permaneça firme, mesmo em meio às dificuldades. E reconheça que a vitória vem de Deus e não de nós. Louvado seja Deus, porque a vitória vem dele. Que Deus o abençoe e que eu e você estejamos firmes na fé e na obediência ao Senhor nesse tempo. Amém? Independente do que acontecer, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Aconteça o que acontecer, obedecerei ao meu Senhor, porque é Ele quem eu reconheço como Senhor da minha vida. Que Deus te abençoe. Ministério Louvor, vamos adorar com mais um. Temos mais um separado, ainda dá tempo. Nós estaremos ainda fazendo alguns anúncios rápidos. Você vai ficar em pé, pela fé, pela obediência ao Senhor, adore, glorifique a Ele e faça tudo que Ele te mandar fazer em nome de Jesus. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Ao ir lá para o canto lá e deixar o ministério de louvor aqui para cantar, Deus falou comigo ali sobre o ministério de louvor da nossa igreja. Aguarde o tempo em que nós teremos mais pessoas para cantar aqui. Aguarde. Permaneçam firmes na fé e na obediência. Deixa na mão do Senhor. Nós vamos ter momentos aqui que a gente vai ter escalas. Eu creio nisso. Deus estava falando comigo ali. Só permaneçam de fé e obedientes. Só isso. O resto, o Senhor vai cuidar. O Ministério de Louvor recebe essa palavra com muito carinho do seu pastor. Amém? Eu vou orar encerrando? Não, pode sentar que eu vou fazer os anúncios logo. Quero te fazer um anúncio rápido. No sábado, nós teremos a nossa consagração. É o terceiro aniversário. Quarto aniversário, né? Isso mesmo, quarto aniversário da consagração. Às vezes a irmã Sônia aqui está sozinha, né? Às vezes está com a diaconisa Elizabeth, a maioria das vezes, né? E alguns outros irmãos aí. Mas eu gostaria de te convidar a estar aqui sábado. Deus foi tão bom comigo que me deu... Eu tinha que resolver um problema sábado, aí Deus me deu a quinta-feira amanhã. Aí eu vou resolver o que tem que resolver, fazer o que tem que fazer. Amanhã a gente está no culto no lar, né? Já vou anunciar também. E aí sábado eu vou vir para cá na consagração para estar aqui. Faça essa força, né? Se você estiver em casa, fica em casa não, vem para cá. E amanhã nós teremos culto no lar na casa da nossa irmã Adriana. Aqui vai ser um culto de louvor e gratidão, né? Mas vai ser um culto também evangelístico. E a diaconisa pediu para que ninguém fosse direto, que a gente viesse para cá, né? E 7h15 a gente saia daqui, tá bom? Isso é bom porque a gente vai de uma forma, né, junto ali e vai estabelecer ali um momento do culto, né? Gostei da ideia. E, assim, faça parte, faça questão
de fazer parte desse momento. Isso, da Adriana, do Joãozinho. Tá bom? Deixa eu só te fazer um outro anúncio, rapidamente. No domingo, nós não teremos escola bíblica dominical, mas à noite é a cantata. Deixa eu só lembrar uma coisa, irmãos. O culto começa às 19 horas. Vamos começar às 19 horas. Vai abrir com uma do Ministério de Louvor e já vai entrar a cantata. Certo? E pelo que eu vi ontem, não deixaram eu ver muito, está muito boa para a glória do Senhor. Né? Só tem uma coisa. Só tem uma coisa. Vamos cantar para quem? Vamos, irmãos. Ainda dá tempo. Você tem aí, quinta, sexta e sábado. Tua filha vai estar lá almoçando com você no domingo? Então, traz ela. Vem. Traz ela. Né? Você vai, às vezes, estar com um parente, cara. Está com um parente no domingo, vai trocar um chocolate, né? No domingo. Traz, convida. Irmãos, a grande questão hoje é essa missão que a gente precisa cumprir, que a gente não está cumprindo. Então, assim, eu gostaria muito que tivesse visitantes aqui para ouvir a cantata, porque a cantata está linda, eu ouvi um pedaço, né? E eu tenho certeza que vai impactar as vidas que estarão aí. Mas, como eu já disse, você é salvo, eu sou salvo, você já conhece a Páscoa, você sabe que Páscoa não é chocolate, você sabe. Quem é o Cordeiro Pascal? Quem é o Cordeiro Pascal, irmão? Então você já está sabendo tudo de Páscoa. O que você precisa agora é convidar pessoas não crentes para estar aqui, certo? É essa a nossa missão. E diante de tudo isso aí, eu estou muito feliz com os feedbacks que eu estou tendo, com o retorno que eu estou tendo dos irmãos sobre a Igreja Multiplicadora. Já vamos orar, estamos orando. Eu tenho me preparado há bastante tempo. Aquela live que os irmãos assistiram, né? Eu peço à liderança, que está lá no grupo lá da liderança, assista e verifique se não é realidade aquilo que está sendo falado naquela live. Nós estaremos orando, trabalhando, entrando com a Igreja Multiplicadora. Né? Foi um dos projetos que o pastor até tinha falado comigo, um dos pastores da Igreja Multiplicadora, falou assim: quando é que você vai levar a tua igreja para assistir o congresso de Igreja Multiplicadora? Eu falei, eu estou esperando acontecer aqui por perto. Em 2023 aconteceu em Campos dos Goitacazes, acho que foi na igreja daquele pastor. Aí teve um lá em Campo Grande, que eu acho que foi na igreja do outro, e apareceu aqui em Campos Elíseos. A nossa delegação foi a maior delegação que teve de igreja. E os irmãos que me deram retorno, né, teve alguns ainda que não me mandaram áudio, e eu falei que eu queria o áudio de forma individual, mas aqueles que me deram retorno me falaram positivamente do que a gente precisa fazer. Certo? Então, irmão, eu não tenho para onde correr. E aí ficou uma coisa muito clara lá no Congresso Multiplique. Qual foi que ficou claro? Começa por quem? Começa por quem Multiplique? Pelo pastor, irmão. Se não começar pelo pastor, não vai à frente. Não foi isso que foi falado? Oi? Pelo mentor. Então, né? Então a gente já está trabalhando. Eu não sei se vocês lembram, domingo de manhã eu preguei sobre a Igreja Multiplicadora, expliquei, né? Mas a gente vai caminhar tudo certinho. E nada é feito de qualquer maneira. Você tem um tempo de ensinamento para a igreja, você tem a formação de líderes, só vai liderar as PGM quem fizer essa escola de líderes, né? A gente vai ter que ter tudo preparado. Hoje, eu pedi a diaconisa de Sé, eu falei, vamos comprar todos os livros da série
igreja multiplicadora, a igreja vai ter, aqueles que quiserem ler, vai ter uma semana para ler e devolver, para entender, e a gente vai estar preparando tudo aos poucos, mas com foco. Depois a gente, presta sua atenção, a gente vai ter que frear muita coisa na igreja. A gente vai ter que, tem programação aqui, programação ali, a gente vai diminuir um pouco e vai começar a fazer discípulos, que a gente está esquecendo o que a gente veio fazer aqui. A gente está fazendo programação, vivendo de programação, esquecendo de fazer discípulos. Não foi isso que a gente aprendeu? E quantas pessoas a gente faz programação, quantas pessoas trabalham na igreja? Qual é a foto da tua igreja hoje? Hoje a Andressa tirou uma foto aqui, eu vou botar lá no grupo para você ver. Qual é a foto da tua igreja hoje? 20% trabalha para 80% de clientes. O pastor só está assustando a gente, é verdade. São os 20%, os mesmos que trabalham, se movimentam para 80% de pessoas que só estão esperando as coisas acontecerem. Aí vamos chegar lá, José? Foi top a cantata. Ano que vem tem que ser melhor, hein? Para você, vai apontar para você. Ano que vem tem que ser melhor, José. Mas ele mesmo vai ficar assim, olhando. Vou esperar ano que vem. O José vai se mexer, vai fazer a cantata. E ano que vem eu venho aqui só para assistir a cantata. A gente precisa mudar esse paradigma aí. Você está entendendo? Há muito tempo eu venho falando disso. E a gente vai ter que começar a mudar. Certo? Então, aguarde, ore, confie, obedeça a Deus. Olhe o que Deus quer para a sua igreja. A foto, eu vou colocar lá, a foto da sua igreja hoje. Dá uma olhadinha no grupo lá. Tá bom? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Precisamos cair na realidade, né? Precisamos acertar o rumo na nossa vida cristã. Fecha teus olhos, oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado pela presença do Senhor no nosso meio. Obrigado pela presença dos nossos irmãos que vieram, Pai, talvez, ó Deus, dos seus trabalhos, talvez de um dia cansativo, mas que esteve aqui, ó Deus, nessa noite para adorar o Senhor, para ouvir a Tua palavra. Agora o Senhor leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos, nos faça chegar bem, Senhor, aos nossos lares, mas também queremos entregar a vida da nossa irmã Conceição em Tuas mãos, a vida da nossa irmã Jupira, a vida do nosso irmão José, que o Senhor venha restabelecer a sua saúde, ó Pai, e que eles sejam, ó Deus, abençoados pelo poder que há no Teu nome. Leve-nos em paz e nos traga, Senhor, amanhã, para estarmos aqui, Senhor, num grande culto no lar. Usa a nossa vida, Senhor, e que a semente que for plantada lá, ela venha dar frutos e frutos que permaneçam para a eternidade. Muito obrigado. Dispensa o seu povo debaixo das Tuas mãos. Oramos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Me aguarde na portaria.